Capítulo 6 Maria como segunda Eva, entre a tipologia legítima e o excesso doutrinário. Entre as afirmações que circulam no pensamento cristão, uma se destaca por ter origem antiga e aparência teológica consistente. Abre aspas, Maria é a segunda Eva, fecha aspas. Diferente de outros erros, essa ideia não nasce diretamente de uma distorção moderna. Ela possui raízes na reflexão cristã primitiva. Isso a torna mais complexa e mais perigosa quando extrapolada. O problema não está no paralelo em si, o problema está no que se faz com ele. A origem do paralelo, um contraste moral não redentivo. Na tradição antiga, alguns autores cristãos perceberam um paralelo interessante. Eva participa da queda por meio da desobediência. Maria participa da encarnação por meio da obediência. Esse contraste é legítimo como observação moral histórica, mas ele nunca foi estabelecido como eixo da redenção. A Bíblia não constrói a teologia da salvação com base em Eva e Maria. Ela constrói com base em Adão e Cristo. O verdadeiro paralelo bíblico está em Adão e Cristo. O Novo Testamento é explícito em Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 19 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 ao 22 e também versículo 45. O contraste central da redenção é Adão, cabeça da humanidade caída, Cristo, cabeça da nova humanidade. Esse é o paralelo revelado, normativo e teologicamente estruturante. Qualquer outro paralelo precisa ser subordinado a esse. Onde começa o desvio? O problema surge quando o paralelo Eva e Maria deixa de ser ilustrativo e passa a ser teológico e funcional. Isso acontece quando se começa a afirmar implicitamente ou explicitamente que Maria tem papel ativo na redenção, sua obediência tem valor salvífico, ela participa da restauração da humanidade. Nesse ponto, a tipologia ultrapassa a Escritura. O limite da participação de Maria. A Bíblia honra Maria de forma clara. Ela foi escolhida por Deus, foi instrumento da encarnação, demonstrou fé e submissão. Entretanto, a Escritura também estabelece limites claros. Ela não é mediadora, não participa da expiação e não exerce papel redentor. Lucas capítulo 1, versículos 47 é descritivo. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela própria se reconhece como necessitada de redenção. A implicação cristológica do erro. Quando Maria é colocada como segunda Eva, com função teológica ampliada, surge um problema sério. A obra de Cristo deixa de ser exclusiva, a redenção bíblica é centrada em Cristo, realizada por Cristo, suficiente em Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, estabelece: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Qualquer ampliação funcional de Maria entra em conflito direto com este texto. O mecanismo do erro. Esse tipo de distorção segue um padrão previsível. Observação legítima, existe um paralelo histórico. Expansão teológica, o paralelo ganha peso doutrinário. Ampliação funcional, a figura começa a exercer papel na salvação. Consolidação devocional, a prática reforça a doutrina. Esse processo não começa com heresia explícita, mas pode terminar nela. A diferença entre honra e culto. Outro ponto crítico surge quando a tipologia ampliada alimenta práticas devocionais. A Bíblia permite honra à memória dos fiéis, reconhecimentos de exemplos,
mas não permite invocação, mediação, confiança espiritual. O limite é claro. Honra é bíblica. Culto é exclusivo a Deus. Quando esse limite é ultrapassado, o problema deixa de ser tipológico e se torna idolátrico no sentido funcional. O papel da tradição e o padrão da escritura. Aqui entra um ponto apologético importante. Nem tudo que tem raiz histórica tem autoridade normativa. A tradição pode preservar reflexões úteis, oferecer paralelos interessantes, mas não pode criar doutrina, estabelecer mediadores, ampliar o que a Escritura não ensina. A Escritura permanece como critério final. O risco pastoral da ampliação. Quando esse ensino é absorvido sem crítica, gera efeitos concretos. Desvio do foco cristocêntrico, confusão sobre mediação, práticas devocionais não bíblicas, dependência espiritual indevida. O resultado não é apenas teológico, é prático e espiritual. A correção necessária. O caminho não é negar tudo, é ajustar corretamente. Reconhecer o paralelo histórico, negar qualquer função redentiva, reafirmar a centralidade absoluta em Cristo e submeter toda a tradição à Escritura. Quando a poesia vira dogma, o uso não racional de salmos, provérbios e cantares. Uma das razões pelas quais certas ideias se tornam sustentáveis no ambiente religioso é o uso dos textos bíblicos fora do seu gênero ou propósito. Afirma-se, por exemplo, que passagens de salmos, provérbios e cantares apontam para figuras específicas não mencionadas no texto como se fossem revelações ocultas. O problema aqui não é apenas interpretação, é uma substituição do sentido textual por uma leitura projetada. A natureza desses livros, poesia, sabedoria e linguagem figurada, esses livros pertencem a um gênero específico: salmo, poesia devocional, provérbios, sabedoria prática, cantares, poesia amorosa. Eles utilizam metáforas, paralelismos, imagens poéticas e linguagem simbólica. Mas isso não significa que sejam códigos ocultos a serem decifrados. Significa que precisam ser interpretados dentro de seu gênero literário. O erro metodológico transformar a poesia em profecia oculta. O desvio acontece quando uma imagem poética é tratada como revelação literal. Um símbolo é forçado a apontar para uma pessoa específica. O texto passa a ser lido como mensagem escondida. Exemplo do padrão, sem citar textos específicos. Uma descrição de beleza aplicada a uma figura específica. Uma metáfora de pureza reinterpretada como doutrina. Uma linguagem afetiva transformada em base teológica. Nesse ponto, o texto deixa de ser interpretado e passa a ser reconfigurado. A ausência de controle hermenêutico. Quando esse método é adotado, surge um problema imediato. Não há critério objetivo para limitar a interpretação. Perguntas inevitáveis: por que esse texto se aplica a essa figura e não a outra? Quem define essa conexão? Onde a Escritura confirma isso? Sem respostas claras, a interpretação depende apenas de aceitação. O contraste com o uso bíblico do Antigo Testamento. O Novo Testamento também interpreta o Antigo, mas com critérios claros: conexão textual verificável, coerência com o plano redentivo, centralidade em Cristo, confirmação apostólica. Não há no Novo Testamento uso arbitrário de poesia para criar doutrina, aplicação de textos sem base contextual, construção de figuras teológicas não reveladas. Isso estabelece um padrão. O caso específico de Cantares.
Cantares é frequentemente alvo de alegorização excessiva. Historicamente, já foi interpretado como relação entre Deus e Israel, relação entre Cristo e a Igreja, mas mesmo essas leituras exigem cautela. Transformar o livro em base para doutrina específica, identificação de personagens não mencionados, construção de figuras tipológicas, é ultrapassar completamente o texto. O livro é primariamente poesia sobre o amor humano, com implicações indiretas e não dogmáticas. O risco da leitura não racional. Quando a razão é removida do processo, o gênero literário é ignorado, o contexto histórico é descartado e a intenção do autor é abandonada. O que resta é leitura projetada. O intérprete coloca no texto o que deseja encontrar. A ligação com a tese central desse livro. Quando a revelação é buscada fora do controle racional e textual, a interpretação se torna ilimitada e, portanto, confusa. Não é coincidência que múltiplas interpretações surjam, doutrinas divergentes aparecem, práticas sejam justificadas sem base sólida. O método produz isso inevitavelmente. A diferença entre leitura espiritual e leitura arbitrária. É importante não cair no extremo oposto. A Bíblia não pode e deve ser lida espiritualmente. A Bíblia pode e deve ser lida espiritualmente, mas não arbitrariamente. Leitura espiritual legítima. Respeita o contexto, considera o contexto, mantém coerência bíblica. A leitura arbitrária, ela ignora o texto, cria conexões livres e valida conclusões prévias. A correção necessária. O caminho seguro é restaurar princípios básicos, interpretar conforme o gênero, buscar o sentido original, submeter toda a aplicação à escritura, evitar construir doutrina a partir de poesia. A profundidade não está em descobrir sentidos ocultos, mas em compreender corretamente o que foi revelado.